aí, pessoal, tudo bem? Vou passando aqui rapidinho para compartilhar uma coisa muito interessante que eu senti que aconteceu comigo. Eu só não vou falar exatamente o que foi, mas hoje eu colhi um fruto muito positivo de uma coisa que quando aconteceu, jamais eu imaginaria que ia trazer algo positivo. E muitas vezes assim acontece na nossa vida. A situação é tão difícil, é uma coisa tão forte assim que nos coloca para baixo, que a gente acha que dali não pode nunca sair algo bom. Mas Deus é o nosso Deus, é aquele que torna o maldito bendito. Eu estava lendo aqui em Neemias 13, aí eu vou ler só o 2, Neemias 13, o versículo 2. Vai ficar um pouco fora de contexto, mas eu vou dar uma explicadinha antes de eu continuar com essa nossa reflexão. Neemias 13, né? Neemias capítulo 13, versículo 2. Pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Essa história aqui de Balaão, muita gente já ouviu falar, né? A história da jumenta de Balaão, muita gente diz, Deus fez até a jumenta falar. Então é desse Balaão. Esse Balaão era um profeta. A história dele passa em Números, no capítulo 22, que ele tinha sido contratado para profetizar maldição sobre o povo de Israel. E no caminho que ele estava indo se encontrar com o rei para fazer essas maldições, apareceu um anjo do Senhor e a jumenta parou. E ele desce, bate na jumenta. Aí é porque a jumenta sai do caminho, a jumenta tenta desviar, né? Consegue desviar por 3 vezes. Quando ela vê o anjo, ela para. E o anjo estava lá justamente para matá-lo, o Balaão. Aí de repente, quando a 3ª vez a jumenta se deita, não tem por onde ela fugir, ela não tem como ela desviar o caminho, ela se deita. E ele desce e a espanca. Aí Deus dá o poder quer dizer, fala através dela. Por que está me espancando? Eu não sou tua jumenta, fala essas coisas. E depois o anjo fala, eu estava aqui para te matar. Não, desse jeito eu estou dando uma resumida. Eu estava aqui para te matar, se não fosse a jumenta que desviou o caminho por 3 vezes. Então, nesse momento, o Balaão reconheceu e teve medo, porque ele disse, não, se não quiseres que eu siga, eu volto para casa e tal. Não, e Deus deu a ordem, ele foi se encontrar com o rei, e o rei, esperando que ele fosse lançar maldição sobre o povo de Israel, pelo contrário, ele profetizou as bênçãos de Deus. E muitas vezes na nossa vida acontece tantas coisas, né? Nesse momento, nós estamos vivendo um momento terrível. Na minha cidade, todo dia morre pelo menos 2 pessoas conhecidas. Assim, aquelas pessoas, pelo menos conhecidas minhas, mas fora as outras tantas que a gente não tal. É tanta situação, é tanta coisa que tem acontecendo, mas a gente não se dá conta que às vezes no meio do caos, Deus abre uma oportunidade, surge uma porta aberta por Deus que vai transformar aquela coisa tão ruim, tão terrível, lá na frente, né, com o tempo, claro, vai se tornar numa coisa positiva, vai se tornar numa bênção. Assim aconteceu comigo, uma coisa muito ruim que aconteceu há 1 ano e pouco. Hoje, com o passar do tempo, prosseguindo, não desistindo, eu colhi uma coisa muito positiva para minha filha. Porque Deus é aquele que pega o que era maldito e torna bendito. Ele torna a maldição em bênção. Porque a gente, dependente da situação, sei que não é fácil, como muitas vezes a gente fala, é fácil. Tem muita gente sofrendo demais nesse momento, por tantos motivos. Um dos principais mais evidentes são as mortes, né, por esse vírus maldito. Mas tem muitas outras coisas que não pararam de acontecer. Mas a gente não pode desistir. A gente deve continuar com fé, porque a gente está nesse mundo e as coisas vão acontecer, para o bom e para o ruim, né? Como tem um ditado que fala, o sol nasce para todos. Então todos estão debaixo da lei poderosa da mão de Deus. Então as coisas vão acontecer para uns e para outros. E aquele que persevera
Aquele que consegue prosseguir vai passar por todas as situações ruins, mas lá na frente vai colher algo bom. Então eu quero dizer, não, eu sei que não é fácil, mas não desista dos seus objetivos. Às vezes acontece uma situação muito ruim, mas você peça força a Deus, se apegue a Deus, vá em frente, não desista, continue. Porque Deus é esse Deus aqui. Ele pega a maldição e transforma em bênção. Tem uma música que eu gosto muito, eu não vou cantar, mas eu vou ler ela como poema, que fala assim: o que está maldito, Deus torna bendito. Se estás vazio, Deus torna a encher. O teu gemido, Deus faz em sorrisos no amanhecer. Aquele que foi humilhado, Deus traz exaltado. Do pequenino, Deus faz um herói. Que quando clama, abala o inferno e estremece o feroz, que é o nosso inimigo. Então, o poder do clamor tem muito efeito. Então, estamos nos momentos mais difíceis, é o momento da gente orar a Deus, ter fé e confiar e não parar. Porque não adianta orar, pedir e ficar parado. A gente tem que prosseguir, a gente tem que ir em frente, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter bom ânimo, né? Como ele sempre fala, chegou um momento que o povo de Israel Deus já tinha tirado eles do Egito, o faraó tinha vindo atrás com o exército, e eles pararam, atrás estava o exército faraó e na frente estava o rio. Mas Deus já tinha dado a ordem que era para eles seguirem aquele caminho. Aí chega no momento que o povo desesperado, pressionando Moisés vai falar com Deus, vai orar. E a resposta de Deus foi: por que está clamando a mim, Moisés? Diz ao povo que marche. Eu não já disse que é para andar? Vai em frente, segue em frente, que o resto é comigo. Então, do mesmo jeito, a nossa vida, a gente deve seguir em frente. Que tem as coisas que para nós é impossível, mas para Deus não é. É ou não é impossível você estar com milhões de pessoas e ter um rio, um mar, né, na frente? Como é que vai atravessar? Deus só diz ao povo que marche. Quando o pezinho dele chegou lá na frente, quando ele levantou a mão, o rio se abriu. A mesma coisa é a gente vai em frente, aquela coisa que parece uma barreira impossível, mas a gente não desiste, a gente vai para cima e Deus cria situação, abre porta, usa pessoas, né? Porque aqui na Terra ele usa as pessoas para nos ajudar, usa as pessoas para nos abrir uma oportunidade, em qualquer área que seja. Por isso que a gente deve fazer bem ao próximo, porque a lei do retorno funciona de verdade, tá bom? Deus te abençoe, não desista. O que estava maldito, Deus torna bendito. Deus te abençoe, tenha um excelente fim de semana e fiquem todos com Deus.